Opa, beleza? Vamos lá? Vamos ganhar um pouquinho mais de experiência, mais confiança, resolvendo a questão aqui, que diz o seguinte, ó, uma indústria produz um certo tipo de máquina que demanda a ação de grupos de funcionários no preparo para o despacho ao cliente. Um grupo de 20 funcionários prepara despacho de 150 máquinas. Então, vamos pegar aqui, ó. Funcionários, o que que a gente tem aqui, ó? Funcionários 20. Despacho de quantos? 150 máquinas. Então, a quantidade de máquinas que vão despachar aqui, 150. Em 45 dias. 45 dias. Ô, professor, cara de regra de 3, né? Composta. Isso, cara de regra de 3 composta. Aí, para despacho, ó, veja que para despacho agora de 275 máquinas, 275 máquinas, designou 30 funcionários, e aí quer saber o quê? O número de dias. Opa, X. Então, o número de dias aqui igual a X. Certo, regrinha de 3, professor, o que que a gente faz? Vamos marcar a grandeza que tem X, e a gente vai comparar. Como assim, professor? Vamos comparar aqui, ó, máquinas com quantidade de dias. Ó, máquinas e dias. Quanto mais máquinas a gente tem para preparar, para poder, né, despachar, veja, eu vou precisar o quê? De mais dias. Eu tenho que entregar mais máquinas. Eu tenho que, né, aumentar a quantidade de máquinas que eu estou entregando. Então, eu vou precisar de mais dias. Quanto mais máquinas, encomendou 10 máquinas, eu vou gastar tantos dias. Encomendou 50 máquinas, opa, eu vou gastar 5 vezes mais dias, né? Isso para poder entregar, para poder despachar essa quantidade de máquinas. Então, daí que a gente tem o quê? Que essas relações aqui, elas são o quê? Diretamente proporcionais, né? Então, são diretamente proporcionais, ó. Essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Sim. E aí, professor, agora funcionários com a quantidade de dias. O que que a gente vai analisar agora? Funcionários com a quantidade de dias. Então, a gente tem um trabalho para entregar, tem uma quantidade de funcionários e eles conseguem produzir esse trabalho em determinada quantidade de dias. Se eu contratar mais funcionários para fazer o mesmo trabalho, eles vão conseguir o quê? Entregar em menos dias. Quanto mais gente trabalhando, menor o tempo para poder entregar o mesmo trabalho. Então, agora as grandezas são inversamente proporcionais. Então, aqui a gente tem grandezas inversamente proporcionais. Certo, professor. E daí, como que a gente vai resolver isso aqui, ó? A gente pega a grandeza que tem o x, representa aqui a razão, 45 sobre x, e a gente vai ver o quê? Isso aqui é diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, então a gente mantém, ó, 275. Então veja que é diretamente proporcional, a gente mantém na mesma ordem. Mantém a mesma ordem. Vezes, isso aqui sempre vai multiplicar, a quantidade de grandezas que aparecerem aí, multiplicação. Agora, a gente tem que é inversamente proporcional, ó. Então, vai ser 30 sobre 20. Então, agora, o que que a gente faz? A gente inverte. Então, já não vai mais manter, ó. Mantém e inverte. Por quê? Porque é inversamente proporcional. Então, mantém, inverte. Ok. Beleza. Certo. E aí, o que que a gente pode verificar aqui, ó? 0 com 0 a gente pode simplificar, ok? 0 com 0 a gente pode simplificar. O que mais que a gente pode simplificar aqui, professor? A gente pode simplificar o seguinte, ó. A gente pode fazer o seguinte, ó. 150 dividido por 2, então, ó, 2 por 2 é 1, 150 por 2 dá 75. Então, 150 por 2 dá 75. Ok, né? 75. Pronto. Professor, tem como jogar isso do outro lado, não simplificar muito, senão eu vou me confundir? Tem sim. Deixa eu até, né, sair daqui para poder
melhorar um pouquinho, ó. Então, o que que a gente tem aqui? 45 sobre x vai ser igual, ó. O que que a gente tem aqui? 75 vezes 3. Ó, 75 vezes 3. 7 vezes 3, 21, 210. Então, 210 mais 15, então 225. Então, a gente tem 225 sobre 275. Professor, dá para simplificar isso aqui por 25, não dá? Porque 25 vezes 8 é 200, 25 vezes 4 é 100, 25 vezes 8 é 200, então 25 vezes 9. Ok, 25 vezes 9. Pronto. Se fosse aqui, ó, 25 vezes 10 é 250, 25 vezes 10 é 250. Só que aí é 275, então é 11 vezes. Ah, ok. Pronto. O que que a gente tem aqui agora, ó? É só fazer o famoso quê? Cruz credo, né? Isso ó, é só fazer aqui a multiplicação cruzada, o famoso cruz credo. X vezes 9, 9x. E 11 vezes 45, 495. Certo? X vai ser 495 dividido por 9. Então, x vai ser igual. 49 dividido por 9 dá quanto? Ah, professor, 5 vezes 9, 45. Sobra 5. 50, ou sobra 4. 45 vai dar 5 novamente. 5 vezes 9, 55. Né? 5 vezes 9, 55. Ok? Então, ó, veja o que que a gente encontrou aqui, ó. Ah, professor, 55. E isso aparece onde? Na alternativa A. Perfeito? Beleza? Professor, só tem essa forma de responder a questão? Não. A gente tem um outro processo. Lembra qual é o outro processo, né? Que a gente já falou isso em aula? A gente destacou o quê? Que a gente pode separar aqui processo, ó, processo de resultado, né? A gente pode separar processo de resultado. O que que é resultado aqui, ó? Ou seja, essas pessoas, né? Que a gente tem ali uma quantidade de pessoas, de funcionários. Esses funcionários, eles estão trabalhando para o quê? Para poder despachar o quê? Máquinas. Então, o resultado final aqui é a quantidade de máquinas que vão ser entregues. Então, veja que o resultado aqui, ó, vai ser o quê? Máquinas. Então, o resultado é máquinas. Ah, então quer dizer que o processo aqui vai ser funcionários e a quantidade de dias, professor? Exatamente, ó. O processo vai estar relacionado com o quê? Com funcionários trabalhando uma quantidade de dias. Então, isso é o processo. E agora? Agora é só montar. O que que a gente tem aqui? 20 funcionários, inicialmente. Eles trabalham quanto? 45 dias. E eles produzem o quê? 150 máquinas. Certo? Pronto. Agora, o que que a gente tem? 30 funcionários, ó, para despachar 275 máquinas e quer saber a quantidade de dias. E daí, professor? E daí o seguinte, ó, que aqui a gente vai, ó, reto, né? A gente vai pegar aqui reto, reto, reto. Quando chegar na parte aqui de resultado, o que que a gente vai fazer? A gente vai cruzar, ó. Então, reto, 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 depois vai cruzar. A mesma coisa, né, nesse outro. O que que a gente vai pegar aqui? A gente vai reto, 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 reto. Quando chegar aqui na parte de resultado, a gente vai cruzar. E daí? E daí o seguinte, ó, não é o x que a gente quer descobrir? Então, o x vai ser o seguinte, ó. Quem está na linha do x, quem está na linha do x está multiplicando o x. Ou seja, quem está aqui na linha do x, o 30, e o 150, ó, se a gente seguir a mesma linha, então 30 e 150 tá aqui, tá multiplicando, ó. 30 e 150. Ok. Beleza. Certo. E quem tá fora da linha do x, então quem tá multiplicando fica embaixo, fica dividindo. Quem tá fora da linha do x é o 20 vezes o 45
vezes 275. Vezes 275. Professor, eu posso imaginar que isso aqui é 3 vezes 10, não posso? Ó, imaginar que isso é 3 vezes 10 e que isso é 15 vezes 10, não posso? Pode sim. E daí o que que eu posso fazer? Ó, que 3 vezes 10, 15 vezes 10. Não posso fazer isso? Ó, 3 vezes 10, 15 vezes 10. Por quê? Porque eu estou pegando aqui, ó, 3 vezes 15 dá quanto? Dá 45. Então, eu posso cortar 45 com 45. Eu posso simplificar 45 com 45. E aqui, o que que a gente pode fazer? Ó, dividir 20 por 10, que vai ficar 2. E quando a gente multiplica aqui, ó, 2 vezes 275, 550, não é isso? 250 com 250, 500, 25 com 25, 50. Exatamente, 550. E o que que sobrou aqui embaixo? Está sobrando 10. Ah, professor, então aqui eu posso simplificar 55 dividido por 1 é igual a 55. Opa, isso eu encontrei, está aqui na alternativa A, não é isso? Exato, perfeito. Então veja, ó, outro processo e a gente obtém o mesmo resultado. Então o importante é o seguinte, ó, o que que é mais prático para você, né? O que que fica mais fácil para você executar? Execute e corra para o abraço. Exatamente, broquei, broquei, show de bola.